Olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sintonia. E hoje a gente tem um tema muito especial para os pais das crianças pequenas que ficam em casa antes ou depois da escola. A gente está sempre pensando sobre isso aqui, o que essas crianças ficam fazendo, como elas se desenvolvem. E esse é o tema central da nossa conversa de hoje, que vai trazer uma pessoa muito especial aqui para a nossa mesa. Mas eu queria que vocês refletissem um pouco sobre algumas coisas que a gente relacionou aqui para falar hoje. Quando as crianças estão fora da escola, o que elas ficam fazendo? Será que elas estão assistindo muita TV, jogando no celular? Isso é uma preocupação para todo mundo? Para a gente é uma preocupação bem importante. E é por isso que hoje a gente trouxe aqui um profissional que a gente muito admira e gosta muito, Gustavo de Castro Lima. Vou ler um pedacinho do currículo extenso dele para vocês. Gustavo é músico, educador e pesquisador da cultura popular brasileira. Ele atua há mais de 20 anos com musicalização infantil e projetos educativos com arte. E a parte mais legal é que agora ele vai estar à frente da nossa oficina, que nós chamamos de Corpo Brincante. São as novas oficinas de musicalização aqui da Sintonia. Bem-vindo, Gu! Obrigado. E eu acho que a melhor forma de apresentar o Gu é contar um pouquinho da nossa história com ele, né? Vamos contar? Bom, eu conheci o Gu, né? A gente conheceu o Gu por uma frestinha, assim, ó, lá do auditório da escola onde a gente estudava. Já falar o nome? Pode? Claro. Do Colégio Santa Mônica. E, tava acontecendo algo, não lembro, assim, o que era, mas provavelmente era a música, assim. A gente falou, a gente precisa saber o que tá acontecendo aí. Então a gente abriu um pouquinho o auditório e falou assim... E aí a gente viu muita coisa acontecendo, a gente viu dança, a gente viu música. E a gente conheceu o Gu, né? E aí desde aquele dia eu me apaixonei. Falei, não, preciso fazer essa aula aí, ó, eu quero. Eu quero. Aí a gente foi falar com ele, né? Foi. Nossa. E eu me lembro que, bom, para quem não sabe um pouco mais da nossa história, a Tabata e eu nos conhecemos no colégio. Então isso foi lá em meados de 2006, 2007. Você falou que não ia falar sobre tem isso. que falar, para todo mundo saber a intensidade, né? E o Gustavo era o professor que estava conduzindo aquele movimento que a gente achou muito legal quando a gente viu pela frestinha, isso tudo é verdade mesmo. Foi quando a gente, além de conversar um pouco com ele, ele já falou, não, vem aí para vocês conhecerem também. Ele falou, conversa, porque é só para o ensino fundamental. É, só para o ensino fundamental. A gente, não. E a gente conheceu como aula de sarau. Aula de sarau. Aula de sarau. Aula de sarau. Porque a gente perguntou para alguém, provavelmente, o que tá acontecendo lá no auditório, não sei o que, será que a gente pode fazer? É aula de sarau, era sarau, alguma coisa do sarau. E a gente quer fazer aula de sarau. Mas não é para vocês, não é para vocês. Não é para vocês. Só para o ensino fundamental. E a gente era do médio, então a gente, mas por quê? Será que a gente não vai poder? E aí o Gustavo falou, conversem lá na direção, veja se vocês podem fazer, tem bastante coisa aqui que dá pra... Tudo bem. Por mim, tudo bem. Foi assim. E aí a gente foi conversar com a Paulinha, né? Foi. Se não me engano, foi isso, assim. E aí perguntar pra ela se a gente podia fazer parte, e ela... Tudo bem, se vocês conseguirem conciliar com os estudos. Se vocês quiserem fazer aula com as crianças, tudo bem, né? Acho que ela não acreditou que a gente ia gostar, que a gente ia ficar. E foi assim que a gente se conheceu, né? Muito tempo atrás. E de lá pra cá, a gente vem admirando o trabalho do Gustavo há muito tempo. Ano passado, acho que foi quando a gente retomou mais esse vínculo, né, Gu? Nunca deixamos de ter esse carinho e esse contato, mas... o ano passado a gente se interessou em alguns instrumentos que o Gu estava desapegando, né? Para trazer aqui para a Sintonia, porque além de ser, na nossa escola ser uma escola de dança e de teatro, a gente sempre teve interesse pela música e sempre achou que havia possibilidade de incluir essa modalidade aqui. E, de alguma forma, a Tabata é muito interessada em música também e toca muitas coisas e gosta... Né? Não? Que cara é essa? Eu sou muito interessada em música, mas eu não toco nada praticamente. Claro que toca, mas gente. Tá... Se ela toca mais de 2 instrumentos, significa que ela gosta de instrumentos. Eu sou muito interessada. Pois é. Ele tem provas, ela já tocou bateria com o Gustavo, gravando ali. Então a Tabata toca bateria, ukulele, violão arranha também, tambor, campainha. Campainha. Esse é ótimo. Pois é. Não, mas é uma história que veio
vindo nesse tempo, nesse período longo, mas... E chegando aqui, a gente também contou pra ele o tema do nosso espetáculo. E ele ficou, Uau, meu Deus, que legal! Uhum. Né? Foi mesmo. Gu, me ajuda aqui com o roteiro. Vê se isso aqui tá bom, se tá errado, se não tá, se a gente pode seguir. Isso foi o ano passado, né? Foi. Porque o Gustavo é um super interessado na cultura popular brasileira e a gente também, sabendo disso, não poderíamos deixar de envolver o Gustavo nesse movimento, porque foi o espetáculo Brasilendas, né? A gente falou do folclore brasileiro, então a gente precisava dessa aprovação de alguém que tinha um Deu muitas conhecimento mais referências também, aprofundado. né? E aí, esse ano que veio o convite, né, Gu, para você participar das nossas oficinas aqui, trazer um pouco desse conhecimento tão vasto para as nossas crianças. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, porque para quem trabalha com educação, trabalha com arte, vocês trabalham hoje com isso, vocês sabem que é muito difícil a sociedade, a família, a apoiar e valorizar quando você sai. Então, quando você está na escola e você faz a aula de artes, é uma coisa. É isso. Quando você vai, fala assim, olha, eu quero isso como profissão, eu vou buscar uma universidade, vira outra, porque vira uma preocupação. Uhum, Como é que sim. vai ser Como vai ganhar todas dinheiro. as preocupações que envolvem a valorização da arte, né? É verdade. E da educação, né? E então voltar e ver duas queridas que fizeram parte da minha vida naquele momento, com uma escola de dança e de teatro, de artes, né? Administrada por vocês tão bem, uma escola linda. Cheguei aqui, fiquei encantado. Aí o espetáculo, eu fiquei encantado. Aí eu quis saber como era o processo de criação do espetáculo. Eu fiquei mais encantado ainda de ver como era o cuidado com o processo. E aí depois a conversa vem, poder fazer parte dessa história, aí eu fico... Muito bom, né, Gu? Pra gente também. Zerei. Bom demais, zeramos a vida. Bom demais, bom demais. Quando a gente começou a conversar sobre trazer o seu trabalho para cá, né? A gente falou, não, mas isso tem tudo a ver com o corpo brincante. Uhum. E aí acho que seria legal você explicar por que tem a ver esse nome, essa proposta, né, que a gente trouxe durante as férias, quase como uma colônia, né, cara? De trazer as crianças para dentro da escola para brincar. E porque isso tem tudo a ver com a cultura popular e com o seu trabalho aqui dentro. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa em arte, a gente tem que pensar no brincar, certo? Não dá para pensar numa educação sem o brincar, sem esse corpo brincante. Uhum. Seja ele a criança, seja ele o adulto. Sim, é verdade. E o brincante, aí pensando especificamente dentro do universo da cultura, que algumas pessoas chamam de folclore, cultura popular tradicional, cultura popular brasileira, mas que todo esse universo ele tem uma característica em comum, que é a integração do que a gente segmenta como linguagens artísticas. Se você perguntar para uma pessoa que dança o cavalo marinho, por exemplo, em Pernambuco, ele vai dizer que ele vai brincar o cavalo marinho, né? Então, muitas das expressões populares, tradicionais, são brinquedos, né? E quando a gente fala do brinquedo, ou dessas pessoas que são, né, se autodenominam brincantes, não é no lugar do nosso pensamento de diminuir a brincadeira. Que é o que todos nós fazemos. Porque a tendência nossa quando a gente pensa no brincar, diminuir a função do brincar, diminuir a importância dele. No nosso caso aqui, o corpo brincante é esse corpo que brinca, e dentro do que a gente pode explorar das culturas, das expressões tradicionais, são essas brincadeiras que a gente identifica como dança, como música, mas que está tudo misturado, né? Então, a poesia numa improvisação, dentro de uma mesma brincadeira que um está dançando, outro está tocando, prestando atenção naquela relação da música com a dança, porque o corpo dança justamente aquilo que está escutando. Perfeito. E vice-versa, e a poesia acontecendo, e a cena acontecendo,
a dramatização acontecendo, então tudo isso integrado. Isso é a brincadeira dentro da cultura popular, que a gente chama de cultura popular. Legal. Legal. Legal demais. Agora me veio uma coisa na cabeça que é como eu me sentia importante dentro das suas aulas. Porque eu lembro até hoje de uma aula de coco. Então a gente tava tipo de uniforme, Uhum. né? Uniforme da escola e tira o sapato. E a gente, meu Deus, onde vai tirar o tênis, né? Imagina, era uma coisa muito diferente. A gente tirava o tênis e ficou, né? Acho que você passou a movimentação dos pés. Foi. Eu lembro dessa coisa pensa que vocês estão na terra, né? Então, era Batendo o pé no chão. Exato, era Lembro disso. um chão diferente do que a gente estava, mas toda aquela imaginação e a gente naquela repetição, que não era repetição que tem que repetir, sim, porque, meu, você estava tão envolvido naquilo e eu lembro de pensar, meu, que legal, que oportunidade única eu tô tendo aqui, acho que eu não teria isso em lugar nenhum, assim, o quanto eu me sentia importante naquele brincar. Fazendo assim, aquilo, né? Que Brincando. especial, assim. Tipo, lembro que a gente tava acho que como a gente tava no auditório, eu não sei se você tinha usado alguma coisa do telão, mas eu lembro que tava aquela luz azul do telão, se você ligava pra contextualizar, assim, Trabalhava né, com as ferramentas que tinha, né, Gu? Já que não tinha como ser na natureza, a gente tava ali fazendo o que dava. E aquilo ficou marcado, assim, pra mim. Mas Muito. fica mesmo. Eu acho que eu também tenho essa lembrança, assim, de ter um potencial visto ali dentro. E eu acho que as brincadeiras, elas trazem isso, né? Que não é visto pelos adultos. Que as crianças se organizam, né? É. Elas se organizam de acordo com as qualidades que elas têm, né? Então Sim. as brincadeiras vão se organizando naturalmente ali, Sim. né? Vou descobrindo. Desculpa. Não, imagina. Não, e é ter um espaço, né? Ter um espaço onde isso pode ser verdade. Assim como a gente teve esse espaço lá no Santa Mônica, né? Então vou até deixar um agradecimento aqui pra Paulinha também. Porque ela deixou na época a gente participar. E sempre teve esse olhar, né, naquele período, de deixar um adolescente participar com uma criança. E a gente estava até falando outro dia aqui também, né? Um pouquinho antes, do quanto é rica essa troca da criança mais velha com a criança pequena, né? Sim. Como eles se veem na criança mais velha. O né? brincar não como a gente tá falando, né? Também é uma linguagem ali, né? Então é uma linguagem que une, né? Não distancia Não. as idades, né? Um adulto pode brincar com uma criança. Sim, não tem um limite. Acho que o brincar aproxima, né? Então, assim, ainda eu acho que não é respeitado. O brincar não é respeitado. A gente vê isso. Não tem o valor, né? Não tem o valor, porque o que acontece é isso. Os pais exigem, né? E eu acho que a gente sente isso aqui também, que as crianças tenham a tarefa pronta do jeito ordenada, orientada, né? Então, olha, agora você vai dançar a coreografia. 2 pra cá, 2 pra lá. Pé pra frente, pé pra trás. E aí, quando você fala que a criança tá dançando livre, o pai fica, dançar livre? Só que é no dançar livre que ela vai explorar coisas que ela não vai explorar no 2 pra lá, 2 pra cá, pé pra frente, pé pra trás. Ela vai ter outras vivências que são muito importantes. Dançar livre que ela tem a oportunidade de entender a ferramenta que foi ensinada. Exato. Não é ali na hora da aula, não é na repetição, vamos lá, faz pé pra frente, pé pra trás. É ali no estudo do corpo mesmo, né? Na manifestação do corpo ali que ela vai entender esse tipo de ferramenta. E vai descobrir muitas outras, né? Uhum. E é o que ela aprendeu, mas isso acontece. As pessoas não estão acostumadas a verem isso, né? O estímulo para a criação. Não tem, vejo pouco do isso. brincar, eu acho assim, do brincar, as pessoas ainda não entenderam que essa é a forma como as crianças aprendem, assim. Né? Qual a função do brincar? A função do brincar, assim. Porque eu acho que hoje em dia o brincar é uma oportunidade, né? Sim. Porque as crianças estão tão cheias de coisas para fazer ou às vezes muito no acesso às telas e tal, que elas não têm tantas oportunidades de brincar, né? Pensa, acho que na nossa infância que a gente tinha
casa de vó, a gente tinha mais irmãos, a gente tinha primos para brincar, a gente tinha muitas oportunidades para brincar. E não para estabelecer ali um objetivo para aquela criança, né? Aonde ela precisa chegar. Tipo isso, A assim. brincar pelo A gente- brincar. Você poder levar a criança para fazer isso é uma oportunidade enorme. Pelo brincar que ela vai elaborar todas as frustrações, que ela vai elaborar os desafios. Por que as oficinas do corpo brincante não podem ser consideradas mais uma obrigação na rotina das crianças? A criança já está sobrecarregada, né? A gente está falando aqui de qualidade de tempo e de espaço para a Perfeito. criança. Se ela já é sobrecarregada com as atividades que ela tem na escola e no contraturno, com aulas voltadas para o esporte, para a saúde, mas aquilo já é uma tarefa com desempenho a ser cobrado. Sem dúvida. Então, mais uma na vida dela, de fato, a gente está mais prejudicando do que ajudando, porque Sim. ela já está com sobrecarga. E a criança precisa do ócio, não só a criança, né? As crianças precisam do ócio, do descanso, do sono. Então, é muito importante que essas atividades sejam lúdicas, sejam um espaço e um tempo para ela se desenvolver brincando de maneira leve, de maneira prazerosa, sem cobrança, porque isso sim vai contribuir no tempo dela de elaborar De amadurecimento. o amadurecimento. A Lídia Ortelli, educadora referência para mim, que estuda a cultura das infâncias, ela fala sobre essa importância do brincar pelo brincar, né? Sem uma outra finalidade, né? Que é no brincar que já tem tudo, né? No brincar já está todos os elementos importantes para o desenvolvimento já estão no próprio brincar, né? E quando você põe uma finalidade ou pedagógica, ou, né, então, vamos brincar disso para isso, aí você, quer ou não, coloca ali uma expectativa de um desempenho, de alguma coisa que foge, talvez, daqueles elementos básicos do brincar. É importante pensar o brincar pelo brincar, não brincar com alguma finalidade para chegar em tal lugar, né? Sim, e que brincar é coisa séria, né? A gente já está em contato com isso há um tempo e acho que foi depois da maternidade que a gente conseguiu entender melhor, né? Acho que a gente aprendeu muito isso com o pessoal do Terra de Almofadas também, né? O Daniel sempre fez uns comentários sobre isso com a gente viu muito nas músicas e a gente foi aprendendo muita coisa sobre isso. Acho que também uma outra referência boa para trazer é a Pamela, né? Pamela Riga. É verdade. Também sempre falou muito sobre que o brincar é o trabalho da criança. Nem sei se é ela que disse isso ou se ela também trouxe de uma pessoa que ela pesquisava, né, de alguma educadora, mas a gente sempre tem isso muito intenso aqui na Sintonia e é de verdade quebrar algumas barreiras com os adultos, porque o adulto ele não compreende bem essa coisa do deixar a criança livre para uma dança ou deixar a criança livre para uma cena do teatro ou agora, né, para as nossas oficinas também. É um pouco, romper um pouco dessas amarras, né? Uma coisa que veio na minha cabeça agora muita procura de teatro para crianças com menos de 7 anos. Sim. Aí você pensar num período, né, que elas vivem do faz de conta, né? Que você vê ela brincando, ela tá ali falando com pessoas imaginárias, ela tá atuando, né? Mas não com a intenção de atuar, ela tá ali brincando. E aí, como é que você insere ela dentro de uma aula de teatro? Algo que ela faz tão naturalmente, assim, e que tem um propósito para ela ali. E aí você descontextualiza tudo aquilo e acaba fazendo ela fazer nessa finalidade. Então a gente fala, não, a gente não faz isso, não faz trabalha, ela não tá nem preparada, né? Ela ainda tá nesse mundo do faz de conta, a gente não quer quebrar isso também. Né? E aí lá nos 7 anos, a criança brinca, é muito lúdica, mas ela já entende, né, um pouco mais sobre realidade e faz de conta. Aí você pode começar ali, mas ainda é muito por esse lado do brincar mesmo, envolvendo por esse lado do brincar. Então eu fico
pensando o quanto a gente não entende as brincadeiras, né? E o quanto aquilo tá desenvolvendo ali. É um fato. Quando a gente fala em artes, né? Música, dança, a primeira coisa que as pessoas associam é ao sentimento, né? Expressão de sentimento, né? Mas nós estamos falando também de linguagens, de comunicação, né? Então, a música é uma forma de comunicação. A dança é uma forma de expressão, de comunicação. E a matéria-prima da música são os sons. Trabalha com música, a gente trabalha com o entendimento do uso dos sons na sua vida. Para se comunicar, para lidar com uma emoção e principalmente a escuta. É verdade. Um bom músico é quem tem uma boa escuta. É mesmo. Então Show. precisa trabalhar a escuta com a criança. E hoje a gente tem uma vida Louca corrida. de pouca escuta. Muito pouca escuta. E na verdade, acho que é até uma coisa meio natural, assim, do ser humano. Ele tá sempre querendo falar sobre ele. Ele não tá ali só para escutar. Se a gente não fizer esse exercício, realmente você não ensina a criança a escutar, porque ela tá sempre querendo falar sobre ela, quer a sua atenção, chama a sua atenção, pergunta, mamãe, não espera, não sabe esperar, né? Porque de fato ela não foi treinada para escutar, né? E aí a gente vem com esses estímulos também. Olha, vamos, calma, escuta. Ela Isso é não muito tem essa difícil. capacidade ainda Exato. de escutar, né? E aí a gente pode estimular isso, né? De alguma forma. Porque também se a gente não estimula, a gente também não cria essa habilidade. Mas é colocar uma música que a criança para pra ouvir. para. Ela para pra ouvir, isso é uma verdade. Assim. E assim, as crianças, elas praticamente cantam antes de falar, né? Elas cantam, é muito maluco, assim. Acho que a minha relação com a música melhorou muito depois que a minha filha nasceu. Porque eu acho que é isso, né? Ela é a criança entregue. Então, ela se permite escutar, manifestar, tentar, experimentar, várias outras coisas. E aí, tipo, só tinha um bebê lá comigo. Com o que ela vai me julgar? Ela não vai me julgar, né? Então, eu tentar cantar. Imagina, você pede pra alguém cantar, eu vou cantar pra alguém? Não vou cantar nunca na vida, mas pra criança você canta. Né, você envolve, se embala, então eu acho que é isso, né, essa coisa da linguagem, é uma comunicação que eu acho que as mães têm com a criança também, é isso da música, né. Não sei se é uma realidade em todos os lugares, mas aqui a gente recebe crianças que claramente não sabem mais brincar, sabe? Precisa de distração o tempo inteiro. Precisa que um adulto distraia, um celular distraia, uma televisão distraia, né? A gente sabe, né? A gente vê crianças que comem na frente da televisão, que acordam e dormem na frente do celular, que precisam dessas coisas para coisas básicas, né? Então, eu imagino que para brincar também seja. Sim. E aí, como resgatar isso? Não sei se a gente não... Se é possível ser humano não saber brincar, sabe? Legal. Legal. Mas ela não ter espaço. Mas não tem espaço, não tem estímulo, né? Perfeito. Qualquer possibilidade de estímulo para brincar vai fluir. Vai acontecer. Também acho. Mas eu acho que é isso. Acho que esse é o grande ponto, assim. Quais são as vezes que a gente consegue esse estímulo, né? Para as crianças de hoje. Então, quando a gente recebe uma criança que a gente percebe claramente que não brinca, é porque ela não tem onde brincar, ou com quem, ou como, ou ela tá sempre distraída por algo que não a faz explorar esse universo. E eu também concordo que o brincar tá dentro da natureza do ser humano, né? Assim como ele é ser humano, ele brinca, né? Enfim, mas ele é tirado desse contexto por distrações. E assim como o adulto hoje tá ali o tempo todo, distraído, não tá presente com o corpo e com a mente, ele tá sempre pensando, sempre acelerando o áudio, sempre fazendo isso, a criança também, né? Ela tá sempre distraída com algo. Eu fico um pouco preocupado também, isso é uma preocupação recente minha, de não culpabilizar ainda mais
as famílias. Ah, isso é verdade. Ah, sim. Sabe? Uhum. Porque também acho que as famílias são reféns, né? Eu São. acho, eu Uma acho. sociedade capitalista que São, estimula que você acho. tem que Trabalhar. você tem que trabalhar, E não sei trabalhar, o quê, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sobrecarga, né? Queria agradecer você, Gu, por topar. Obrigada, Gu. A gente tá muito feliz. Por topar, por sugerir, por contribuir, por fazer tudo isso acontecer junto com a gente também. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Como eu já falei, é um sonho de qualquer educador, né? Ter trabalhado com vocês enquanto alunas e agora trabalhar com vocês como parceiras de trabalho, de profissão, de arte. Com certeza. E tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu também. Vai ser lindo demais. Beijo. E até. Vai voltar mais vezes, Gu, no episódio? No próximo episódio, você volta? Volto, só Em me alguns. chamar. A gente adorou. Hein, o Gu foi o primeiro convidado e eu acho que arrasou. Arrasou, Gostei, chegou, pode ó. chamar. Tinha que ser ele. Tinha que ser. A gente queria trazer um convidado, mas a gente ficou, mas quem? Quem a gente vai chamar? Quem a gente vai chamar? Gustavo! Pode encontrar Deu comigo. certo. Isso aí, gente. Até mais.